Quer aprender a regular o freio a disco mecânico da sua bike e deixar bem regulado? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer a regulagem na pinça de freio mecânica. Ó pessoal, antes da gente começar aqui a fazer a regulagem, a ensinar vocês a regular a pinça de freio a disco mecânico, vou mostrar o que a gente fez aqui, ó. Para facilitar vocês verem a parte da regulagem ali, a gente montou aqui, instalou um cubo de roda traseira e o disco de freio aqui sem raio, sem nada, para poder facilitar a visão de vocês ali na parte da regulagem, tá? Então vai ficar mais fácil para a gente gravar assim. Ó pessoal, então antes da gente fazer a regulagem aqui, ensinar vocês a fazer a regulagem, eu vou deixar bem claro que existe duas regulagens, tá? Isso aqui vai variar de pinça para pinça, de freio para freio, tá? Mas geralmente existem duas regulagens que é feito com a chave e duas regulagens que é feito sem chave, tá? Que são regulagens de microajuste. Todos os freios mecânicos que tem cabo de aço, eles têm essa regulagem aqui que é a regulagem de tensão do cabo. Quando você solta aqui, ele faz a tensão do cabo ali, ó. Eu posso esticar um pouco mais ou soltar um pouco mais o cabo de aço, tá? Então nesse caso aqui a gente vai travar numa posição aqui já pra gente fazer a regulagem. A segunda regulagem, pessoal, é essa regulagem aqui, ó. Essa aqui, ó, quase 99% das pinças tem essa regulagem, que é uma regulagem que ajusta a pastilha que está desse lado. Lembrando que a pinça tem duas pastilhas, uma de um lado e outra do outro lado ali. Essa aqui você regula a pastilha que é fixa, porque essa pinça ela só move um lado. O outro lado aqui, essa parte de dentro geralmente é fixa. Isso aqui a maioria das pinças de freio a disco mecânico são nesse sistema. Então essa aqui você ajusta a folga da pastilha ali, conforme o tempo vai se desgastando a pastilha vai diminuindo e você vai aumentando por aqui devagarzinho. Isso aqui a gente vai ajudar pra gente fazer a regulagem também. E dá pra ver claramente, pessoal, a pastilha de freio ali, ó, ela tá entre o disco e a base da pinça aqui, certo? Quando a gente solta o parafuso, a pastilha diminui lá, ó. Quando eu aperto o parafuso aqui, a pastilha empurra pra fora, tá vendo, ó? Então isso aqui a gente ajusta a regulagem da pastilha de freio da parte fixa aqui atrás, certo? Eu vou deixar aqui meio ajustado aqui. Bom pessoal, agora fora os dois parafusos que regulam com a chave, existem duas regulagens que é feito sem a chave, que seria aqui, ó. A maioria das pinças tem essa regulagem, que é uma regulagem de tensão do cabo. Ela faz a mesma função que esse parafuso quando você ajusta lá o cabo, tá? A diferença é que isso aqui você pode ajustar sem a chave, então ela serve para microajuste. Quando você precisa esticar um pouquinho mais conforme vai se desgastando a pastilha, você quer esticar um pouquinho mais o cabo ou soltar, é por aqui que você vai fazer a regulagem e por outro parafuso que eu vou mostrar para vocês. O outro parafuso é esse aqui, ó. Seria um regulador que vai no manete. Todo manete de freio, tá? Mecânico tem esse regulador aqui. Pessoal, antes da gente começar a ajustar lá, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Como esse aqui é um sistema post-monte, ou independente de qual for o sistema, é muito importante você ajustar a pastilha, que é a pinça de freio, para que a pastilha pegue essa parte da área de contato do disco por completa, tá? Muitas das vezes a gente coloca com muito calço aqui embaixo da pinça, o que levanta a pinça mais para cima, e o disco acaba pegando na metade da pastilha. Então, um exemplo, se a pastilha tem esse tamanho aqui, o disco tem que pegar essa pastilha por completa. Se você subir a pinça para cima, a pastilha ficar aqui, ó, nesse vão aqui, e o disco pegar só na metade, ela vai gastar a pastilha aqui prematuramente e vai durar bem menos. Então é sempre importante você ajustar a posição, a altura da pinça aqui em cima, para que ela pegue a área de contato da pastilha inteirinho nessa parte de contato aqui do disco de freio. Ó pessoal, então a pinça tá solta aqui, tá? O que você pode fazer aí, ó, a primeira coisa, prende o cabo aqui, tá? Ajusta o cabo aqui, encosta, não precisa espremer ainda não. O parafuso da pinça aqui, você vai encostar ele, tá vendo? Apertei e vou soltar um pouquinho só. Um quarto de volta, apertei, um quarto de volta. 90 graus ali na chave, só para poder deixar a pinça solta, tá vendo? Por quê? Porque a gente vai ter que ajustar agora. A pinça tá solta, ó, para os dois lados e tá mexendo, certo? Então o que eu vou recomendar para vocês aqui, ó? Do outro lado lá, aí tá na regulagem original que veio, tá? Eu vou pegar a chave aqui e vou apertar um pouquinho só mais aqui, ó, tá vendo? Ó, a chave vai virar um pouquinho a mais só, para me empurrar mais a pastilha para cá, certo? Porque como essa parte é fixa, a gente vai ter que dar uma ajustada essa aqui depois, no final, para dar a regulagem, certo? Encostei aqui, certo? E o que eu vou fazer agora? Aqui no manete, eu vou acionar e segurar, porque o cabo está preso aqui. Acionei e segurei. Eu venho aqui nos parafusos que apertam a pinça no quadro e vou encostar com a chave. Tá vendo, ó? Encostei com a chave, não precisa dar aquele aperto final, só encostei com a chave aqui, soltei o manete lá e a gente vai ver como vai ficar aqui, ó. Tá meio caminho andado já, vamos ver como que ficou.
tá pegando o freio, tá vendo? Ó, tá pegando a pastilha aqui. Lembra aquela meia voltinha que a gente deu na chave aqui na pastilha? Eu vou chegar aqui, ó, e eu vou soltar agora sentido anti-horário, aquele mesmo tantinho que eu apertei, ó. Isso aqui. Tá vendo? E agora, ó, tá regulado. Agora vamos supor que lá no manete eu queira deixar o manete um pouco mais alto, tá? Particular ali eu gosto que o freio fica mais alto, porque me dá mais segurança. Então, depois que a gente fez essa parte aqui, a gente vai fazer agora aquele micro ajuste, que são aqueles dois reguladores que você vai fazer sem a necessidade da chave, tá? Então a gente vai lá no manete, ou melhor, vamos começar pela pinça aqui que é mais fácil. Ó, então eu estou acionando o manete lá, e para mim o freio está muito alto, eu quero deixar o freio mais justo. Para mim não ter que mexer na regulagem aqui e esticar mais o cabo, eu vou regular por aqui, ó, tá? Em caso de pinça, como essa pinça tem o regulador, eu vou regular por aqui. Se caso não tivesse esse regulador, você teria que esticar o cabo aqui para poder deixar do seu gosto lá. Nesse caso, eu vou soltar aqui o regulador, né? Isso vai fazer com que ó, o bracinho vai mexendo e vai tensionar o cabo e aumentar lá a posição do manete, tá vendo? Ó, vou soltando aqui. Cuidado para não soltar muito a ponto de sair para fora aqui totalmente. Então vou soltar um pouquinho aqui. Ó, para mim o freio já está quase legal. Mas se eu quisesse aumentar ele um pouco mais, deixar ele um pouco mais justinho para ele frear com o dedo só aqui em cima, eu venho aqui e solto um pouquinho mais, ó. Solto o regulador, tá vendo? Posiciono aqui, solto esse regulador um pouquinho mais. Depois eu só encosto aqui a contraporca para não deixar ele voltar. Seguro ele e aperto aqui esse lado. Ó, tá vendo? Ó, ele não vai voltar mais. O freio fica um pouco mais alto. Se eu quiser baixar, como eu falei para vocês, você solta aqui as travas e rosqueia ele para dentro, sentido horário, para diminuir a tensão do cabo e baixar aqui o manete, ó. Ficou mais baixo, tá vendo? Essa é a regulagem precisa que você vai fazer e conforme o tempo a pastilha vai se desgastando e você vai aqui soltando e esticando aqui o cabo para poder tirar aquele desgaste da pastilha e nunca baixar a posição do manete. Vale lembrar também, pessoal, que esse parafuso de regulagem aqui, em alguns modelos de pinça mais complexos, melhores até, ela tem algum parafusinho, tanto na parte de baixo ou aqui na parte de cima, bem pequeno, uma Allen 2, 2,5, onde você aperta ela para poder travar esse parafuso da regulagem. Essas pinças, como são mais simples, com o tempo, às vezes com a vibração, ela acaba soltando e você precisa dar uma ajustada depois com o tempo ali. Então a regulagem pode ser feita por aqui ou por ali, certo? E uma dica é sempre deixar o disco de freio mais próximo dessa pastilha fixa, tá? Do que desse outro lado aqui. Por quê? Porque esse lado aqui ele não vai mexer. E quando você aciona lá, ele vai empurrar, perceba que ele vai empurrar um pouquinho o disco de freio para poder encostar na outra pastilha ali. Então, eu sempre recomendo deixar essa pastilha aqui mais próxima do disco do que do outro lado, para fazer com que o disco torça um pouco menos. Para finalizar depois, pessoal, não esquece de conferir os apertos, tanto do cabo aqui, que é muito perigoso soltar, quanto da pinça. Você confere os apertos corretos, faz o aperto correto ali, certo? Para não ter perigo de soltar. Confere de novo se não ficou pegando. Bom, pessoal, fazendo dessa forma aqui, o freio vai ficar top. E sempre que precisar, faz aquele micro ajuste ou até mesmo a regulagem da pastilha lá atrás ou a tensão do cabo aqui em cima com a chave, para ficar sempre certinho aí. Tá? Eu espero ter ajudado, espero compartilhar com vocês aí um pouquinho de conhecimento. E eu vou pedir para quem não for inscrito no canal, que se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para ficar por dentro das novidades, deixa o like e compartilha esse vídeo.